Fala aí, galera do Colégio Sul-Americano do 7º ano. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Aqui é o professor Daniel de Ciências. Vamos pegar o nosso livro, nosso material didático, no capítulo 4, né, que é o último capítulo aí do conteúdo de AV2, de Ciências, do 7º ano. Então, vamos lá na página 61. Né? O tema do capítulo é vírus e bactérias. Né? A gente costuma conhecê-los como parasitas, seres que fazem mal, mas eles têm alguns benefícios. Os vírus, por exemplo, podem destruir bactérias que destroem plantações e tal. Eu queria que você fosse para o último parágrafo da página 61, que fala assim: atualmente sabe-se que existe uma grande variedade de vírus e que eles podem causar doenças em seres vivos. Em geral, os vírus atacam seres vivos específicos. O ser humano, por exemplo, pode ser parasitado por diversos vírus responsáveis por doenças como gripe, sarampo, cachumba, poliomielite, herpes, hepatite, raiva, AIDS, entre outras. Marca até aí para mim esse parágrafo, tá? Ele é importante, né? Porque ele cita aí doenças causadas por vírus. Na página 62, o livro já começa falando, né, até do que está sendo até recomendado para a gente não se aglomerar. Olha lá, concentração de pessoas em cidades facilita o transporte do vírus, né? Pessoas, animais, né? Então a gente sabe, até a gente tem uma informação, né, sobre os vírus, que a aglomeração é um prato cheio para o vírus se disseminar até por todo o planeta, né? Haja vista a velocidade que o Covid-19 tem se espalhado aí pelo planeta. Aí vamos lá para a estrutura na página 62, lá embaixo fala da estrutura. O vírus nada mais é do que uma cápsula de proteína e um material genético, que pode ser DNA ou RNA. Alguns possuem cauda, como é o caso aí do bacteriófago, né, que é uma bactéria que é um vírus que se alimenta de bactéria, que come bactéria, né? Então, você pode ver as estruturas, marca aí o que está dentro desse quadrinho, né? As estruturas lá são constituídas basicamente por uma cápsula de proteína que abriga material genético, né? Diz assim também no terceiro parágrafo dentro do quadrinho: como é possível notar no esquema, os vírus não apresentam estrutura celular. Como é que eles se reproduzem então? Do lado, na página 63, nós vemos aí a forma de reprodução. Como é que eles fazem? Eles invadem uma célula, lançam o material genético deles dentro daquela célula. Aquele material genético vai encontrar o núcleo da célula, vai falar assim: núcleo, cadê o DNA? Sai fora o DNA que eu vou botar o meu. Ele coloca o DNA dele lá dentro da célula, e dentro daquela célula ali ele começa a controlar. Agora eu vou controlar isso aqui, e faz com que aquela célula trabalhe produzindo outros materiais genéticos semelhantes a ele, outros dele. Então o que ele faz? Ele é um parasita intracelular obrigatório. Isso significa que fora da célula o vírus não é nada, é apenas aquela cápsula de proteína e o material genético. Mas já dentro da célula ele vai multiplicar o seu material genético até que aquela célula não suporte mais, se rompa, e ele vai espalhar aquele material genético dele para outras centenas, milhares, né, de células, até que o corpo esteja todo infectado, né, com aquele vírus, tá? Então essa sequência que eu expliquei para vocês aqui é a mesma sequência que está na página 63, então você pode marcar essa sequência. Eles estão falando do vírus da AIDS, né? Mas essa sequência aí é a mesma. E esses dois primeiros parágrafos aí são muito importantes, se vocês quiserem marcar, tá? Eu expliquei ao invés de ler, para ficar um pouco mais dinâmico, né? Na página 63 fala de vacinação. Então o vírus ele morre, ou ele é prevenido por meio de vacinação. Então por que a gente ainda não tomou vacina? Ainda não foi descoberta. Depois que tiver, a gente previne, né, a doença viral por meio de vacinação. E aqui na página 64, né, fala a origem do termo vacina, né, e cita algumas doenças como a hepatite, que é uma doença causada por vírus que afeta o fígado, né? Existem diversos tipos de hepatite, tá ok? Então é muito importante saber as doenças também causadas por vírus. Bactérias, na página 65. Agora, deixando os vírus, vamos para as bactérias, né?
As bactérias, elas se distribuem em diversas regiões do planeta. Algumas bactérias conseguem viver em regiões extremas de alta temperatura ou de baixíssima temperatura e pressão, alta temperatura e pressão, chamadas bactérias extremófilas, né? Então, em qualquer lugar do planeta podem existir bactérias. E lá no final fala da estrutura das bactérias. E diz assim na terceira linha lá de estrutura: elas são unicelulares e procariontes, ou seja, são formadas por uma única célula que não apresentam organelas, nem núcleo delimitado por membrana. Tu vai marcar isso aí para mim, ó. Elas são unicelulares até membrana, isso é muito importante. Vamos ver o esquema na página seguinte, né? Olha lá, o desenho da bactéria. Ela não tem organela, não tem ribossomo, aliás, ela não vai ter, ela tem ribossomo, ela não tem ali complexo Golgi. A organela lá, o ribossomo, atua na síntese de proteína, né? Você tem o citoplasma, a membrana celular, o plasmídio, a parede, né? A parede para dar mais resistência à bactéria, o flagelo, né? Que nem todas têm, mas uma boa parte tem, olha lá. Muitas bactérias apresentam flagelo, né, que serve para locomoção, né, e o cromossomo onde vai estar o DNA. Né? Então a estrutura bacteriana é bem simples, mas diferente do vírus, ela tem célula, tá? A bactéria tem uma célula procarionte, quer dizer, uma célula que não tem membrana. Então, para caracterizar assim, em resumo, a bactéria, ela tem uma célula, mas uma célula bem simples, procarionte, que não tem membrana cercando esse núcleo, tá ok? Falando agora, eu queria falar também das bactérias cianofícias, né? Antigamente chamado de cianofícia, agora chamado cianobactérias, né? Diz assim ali no parágrafo embaixo do quadro: determinadas espécies de bactérias realizam fotossíntese. Entre elas destacam as cianobactérias. Se você marca cianobactérias e marca que elas realizam fotossíntese. Esse pigmento presente nela permite que elas realizem fotossíntese. Esse grupo de bactérias realiza fotossíntese. E elas podem apresentar diversos formatos. Vou falar de cada um deles. Bacilo, formato de bastão, né? Célula com formato alongado, né? A gente já ouviu falar em lactobacilo, né? Que vem do leite fermentado. Coco, que é em forma de bolinha. Aí você pode ter grande variedade, diplococo, né? Estafilococcus, streptococcus, tá? Forma de vírgula, né? Que o vibrião, parece uma letra C ou uma vírgula, né? Então, é o outro formato. E o último, espiroqueta, né? Que é em forma de espiral, tá? Célula tá aqui, célula com formato semelhante a um saca-rolha. Você pode marcar a explicação de cada um delas, os exemplos não necessariamente, mas a característica de cada uma. Sobre o metabolismo de bactérias, elas podem ser aeróbicas ou anaeróbicas. Aeróbicas, está escrito no nosso livro na página 67, né? Elas necessitam do gás oxigênio para obter energia, tá? Então marca isso aí. Anaeróbicas não necessitam de gás oxigênio para obter energia, né? E tem, na verdade, bactérias que, as anaeróbicas, se entrarem em contato com oxigênio, morrem. Por isso que em alguns ferimentos as pessoas passam água oxigenada, aquele oxigênio liberado costuma matar as bactérias anaeróbicas. Esse é o motivo de se utilizar água oxigenada, porque o gás oxigênio para algumas anaeróbicas é tóxico. No início aqui dessa página 67, fala algumas características das bactérias, marca para mim, tá? Até a terceira linha, né? Que fala que elas vivem em regiões extremas, né? Como eu já falei anteriormente no vídeo, tá ok? Vamos lá para a página 68, na reprodução das bactérias, né? As bactérias, como está dizendo ali, da divisão celular, né? Tá vendo ali, lá no final da página 68, fala da divisão celular das bactérias, né? Elas têm algumas condições que vão permitir ou não a sua reprodução mais rápida ou não, né? Mas ali tem um gráfico que fala da Escherichia coli, né? Presente nas fezes humanas, né? O tempo em que elas vão se multiplicando, né? E ali embaixo na divisão,
Eu queria ler para vocês aqui, ao observarmos o gráfico, ali entre os dois quadros, ao observarmos o gráfico acima, podemos perceber que a quantidade de bactérias aumenta no decorrer do tempo de cultivo até determinado momento. Esse aumento ocorre porque as bactérias se reproduzem. Nesse processo, uma bactéria se divide originando duas outras bactérias. Aqui no exemplo de baixo você tem lá a divisão da bactéria, ela vai se dividir em duas, aquelas duas vão se formar em quatro, né? Então, com o decorrer do tempo, ela vai se dividindo até formar uma colônia grande de bactérias que pode causar uma doença ou não, né? Aí nós temos o exemplo aí de uma cultura de bactérias. Na página 69, ele fala sobre prevenção de doenças bacterianas. Eu queria que você marcasse algumas delas, algumas doenças, né? Na página 69, ali no terceiro parágrafo, fala da cólera, tá? Causada pelo Vibrio cholerae, que fica na água, contaminada. A meningite bacteriana, marca para mim também. Todas essas doenças são doenças muito graves, porque pode se tornar até mais grave em algumas situações, porque a bactéria ela tem uma dificuldade do tratamento, é um pouco mais lento, né? Olha lá, pneumonia bacteriana, marca também, causada por Streptococcus, tá? Então, esses três exemplos de doenças causadas por bactérias, eu queria que você grifasse aí. E eu queria destacar o seguinte, nem sempre a bactéria é ruim, tá? A bactéria pode causar diversas doenças que são de difícil tratamento, podem levar à morte, né? Mas as bactérias são importantes decompositores, tá? Elas estão envolvidas aí na reciclagem da matéria e elas também ajudam na produção de alimentos, né? Algumas bactérias, a fermentação, ajuda a produção de iogurte, de queijo, né? Então as bactérias são benéficas, podendo até ser utilizadas para fabricação de remédios, tá? Então a bactéria tem o seu lado negativo, também o seu lado positivo. Vamos fazer então os exercícios da página 70, 71, 72 e 73 e 74. Então da 70 até a 74 e vamos corrigir já já.